Olá, alunos, tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa aula de revisão de conteúdos, né? Sobre as vanguardas artísticas europeias, parte 1. As primeiras vanguardas que nós estudamos, né? Então, lembre que eu falei que esse termo aí, vanguarda, em termos de arte, se refere àqueles artistas que vão lá na frente, né? Os artistas que começam a romper com as barreiras, romper com as tradições das artes que estão estabelecidas. Então, através disso aí, nós vamos compreender os vários movimentos que aconteceram na arte, né? As vanguardas artísticas. Então, vamos lá fazer a nossa revisão. Então, temos aqui três momentos aqui, né? Nós temos aqui o impressionismo, onde os artistas não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia. Então, normalmente, né, nesse primeiro período aí, os artistas começam a se rebelar contra as normas das escolas, das academias de arte, né? Esse primeiro movimento, essas primeiras vanguardas, são aqueles primeiros momentos, aquelas primeiras impressões que os artistas vão procurando colocar na sua pintura, né? Vão querendo modificar. Então, as primeiras rebeldias, era essa palavra que eu estava procurando. As primeiras rebeldias é quando eles investem em pinceladas soltas, né? E aí depois depois de algum tempo, né? Então vem o que passou a se chamar de pós-impressionismo. Os pós-impressionistas, esse termo aí se refere a obras de vários artistas que se seguiram após o surgimento do impressionismo. Então, quatro deles se destacaram entre os demais. O Paul Cézanne, né, que viveu aqui nesse período, Georges Pierre Seurat, o Vincent van Gogh e o Paul Gauguin ou Gauguin. Há quem fale Gauguin, há quem fale Gauguin. Esses quatro artistas aí, eles, cada um deles, à sua maneira, deitou o seu olhar, né, o seu entendimento sobre a maneira de fazer a sua arte, né? A maneira de pintar os seus quadros, as suas escolhas de temas. Então, cada um deles teve uma influência muito grande nas artes que se seguiram. Cada um deles eram pintores assim, geniais, pintores de alta capacidade artística e deixaram sua marca nesse momento aí da pintura. Então, depois disso, nós temos aqui o expressionismo, né? Onde o artista não controlava racionalmente a sua expressão. Sendo assim, se o mundo era obscuro e sombrio, assim seria a obra. Ou seja, se ele estivesse vendo, se ele estivesse tendo essa sensação, era assim que ele ia expressar. Era assim que ele ia expressar o seu trabalho, a sua obra. Se o mundo não estava, se ele não estava feliz, se era essa a impressão que ele estava tendo, seria assim que ele ia repercutir, assim que ele ia representar. Em linhas gerais, o expressionismo representa formas de artes que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do si. Então, agora nós vamos para as nossas atividades, né? Vamos nos preparar para responder de uma maneira bem tranquila.
Então, alunos, agora vamos ver as nossas questões. E eu queria lembrar você uma coisa que eu sempre falo, que é para você ler com calma, com tranquilidade, não ter grandes pressas, porque dessa leitura vai dar um entendimento que você vai ter a facilidade de responder cada um desses questionamentos aí, ok? Vamos para a questão de número 1. Então, vamos lá. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais muito mais práticas que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizam a pintura impressionista. Então, sobre as principais características da pintura impressionista, né, está correto o que se afirma aqui na letra A você tem, as sombras não devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e sim escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Na letra B você tem, as figuras devem ter contornos nítidos, pois a linha não é uma abstração do ser humano para representar imagens. Na letra C você tem, a pintura deve resistir às tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Na letra D nós temos, as cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina várias cores, obtendo o resultado final. A mistura torna-se, portanto, técnica e não ótica. E, finalmente, aqui na letra E, você tem que os contrastes de luz e sombra não devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta não produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. Então, nós chegamos à conclusão aqui que a pintura deve, sim, resistir às tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da luz do sol, da incidência da luz do sol. Na questão de número 2, você observa aí essa imagem da pessoa se banhando, né? Então, a pintura apresentada, que é Banheira, do Edgar Degas, pode ser considerada uma obra impressionista por um dos seguintes motivos: pela rigidez dos movimentos dos traços e construção vertical das formas, pela presença de um corpo nu, expressando a dignidade e o poder humano, pela cópia mecânica da vida cotidiana e simultânea alteração da realidade, pelo esforço de reduzir a luz, manter os traços retos e os contornos grossos e o sabor primitivo da vida. E letra E, pela preocupação com a luminosidade e sua incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e à própria arte. Então, nós vemos que a preocupação com a luminosidade e principalmente sua incidência nas formas é o que também dá o valor atribuído à própria beleza da arte. Na questão de número 3, nós temos aqui esse quadro construído aqui, um estudo para um domingo de verão na Grande Jatte, em 1884, feito pelo Jorge Seurat. Ele usava muito essa técnica do pontilhismo.
Então vamos ver. O impressionismo substituiu o enfoque conceitual da natureza pelo enfoque perceptual, baseado na experiência de fato. Os pintores neoimpressionistas são aqueles que instauram e depois, em 1886, instauraram e desenvolveram, né, a técnica da divisão, empregando como meio de expressão a mistura óptica de tons e tinta. Para estes pintores, o ritmo, a medida, o contraste foram conduzidos a esta técnica, atendendo ao seu desejo de um máximo de luminosidade, coloração e harmonia. Então vamos ver a questão aqui. A partir da figura, dos textos e dos conhecimentos sobre o que caracteriza o impressionismo e o neoimpressionismo, atribua V para verdadeiro ou F para falsa as afirmativas a seguir. Então você tem aqui exploração de novos parâmetros e concepções a partir das descobertas da fotografia, sobre a fotografia, a ótica, a física e o funcionamento da visão. Enfoque perceptual que destaca os elementos visuais como ponto, luz, cor, baseado na experiência visual. Ênfase nos padrões acadêmicos dos salões oficiais e preferência pela representação naturalista da figura humana. Recusa nos hábitos de ateliê, como iluminar modelos e começar com um desenho de contornos para depois passar ao claro escuro e a cor, dando preferência ao trabalho ao ar livre. E o último aí, recusa da pesquisa sobre a percepção óptica quanto à decomposição da luz em componentes cromáticos. Então você analisa aí com bastante cuidado para poder... E nós vemos que o que acontece é o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Aqui é verdadeiro, que é verdadeiro também, né? E em seguida aqui nós temos falso, verdadeiro e falso. Não é isso? Letra A. Aí você vai e analisa por que essa terceira afirmativa, né, e a última são falsas, estão erradas, estão em desacordo. Aqui nós temos a questão do Enem, a questão número 4. Leia atentamente o texto a seguir. O que provocou esta revolução de mancha de cor? Não o sabemos, e o próprio Manet, de certo, não lhe previu as implicações. Tudo leva a crer que ele sentiu a urgência de criar um novo estilo como resposta ao desafio da fotografia. Olha que coisa interessante, né? O lápis da natureza, inventado um quarto de século antes, confirmará a verdade objetiva da perspectiva renascentista, mas estabelece o nível de representação exata a que nenhuma imagem feita à mão poderia aspirar. Era preciso salvar a pintura da competição com a máquina fotográfica. Refletindo sobre a relação entre a invenção da fotografia e a pintura moderna, analise as seguintes afirmações. Os artistas buscaram novas possibilidades, voltando-se para os elementos plásticos da própria pintura, abandonando gradativamente os modelos clássicos. Os artistas sentem-se impelidos a buscar novas possibilidades, voltando-se menos para a observação da natureza e mais para elementos da própria pintura, cores, formas, composição, etc. E terceiro, nós temos aqui, apesar dos esforços dos artistas para reinventar a pintura no século XX, a invenção da fotografia e posteriormente do cinema faz com que a pintura seja gradualmente aposentada
e torne-se inexpressiva na arte moderna. Por último, nós temos, por ser apenas um meio de reprodução mecânica da realidade, não podemos classificar a fotografia como uma forma de arte propriamente dita. Então, vemos aqui que é a alternativa C. Por que a C é correta? Na alternativa C é apenas um, né? Os artistas buscaram novas possibilidades, voltando-se para os elementos plásticos da própria pintura, abandonando gradativamente os modelos clássicos. É bom você saber o que não condiz, né? Porque a gente vai vendo realmente o que tem a ver com os nossos estudos, né? O que concorda, o que é adequado. Na questão 5, o impressionismo se preocupava apenas com a sensação de luz e cor, sem se importar com os sentimentos humanos e a problemática da sociedade. A arte impressionista se iniciou na França, na chamada Belle Époque, um período entre guerras de profunda transformação cultural, caracterizado pela, entre as assertivas abaixo, indica aquela que corresponde à característica correta. Então nós temos aqui tranquilidade e otimismo, com início em 1871 até 1914, intranquilidade, pessimismo, com início em 1871 até 1914. Temos também na letra C aqui, tranquilidade e derrotismo, com início em 1861 até 1814, normalidade e otimismo, com início em 1781 até 1915, combatividade e euforia, com início em 1871 até 1915. Então, nós chegamos à conclusão de que a tranquilidade e o otimismo, né, que começou em 1871 e chega até 1914, é a característica cultural, né, responsável pela profunda transformação naquele período entre guerras. Então, vamos agora aqui para a questão discursiva, né? Então, você vai explicar as características que diferenciam o impressionismo do expressionismo, né? A sua visão. Você pode ter a sua própria opinião. Aliás, são essas habilidades que nós estamos querendo destacar aqui durante o nosso estudo, que você aprenda a ter a sua própria opinião sobre o que você está estudando, né? Então, nós vamos ver um padrão de resposta, mas a sua resposta pode ser diferenciada. Então, você pode dizer, entre outras coisas, que o impressionismo se preocupava apenas com a sensação de luz e cor. Não se importava com os sentimentos humanos, nem os problemas da sociedade. Por outro lado, o expressionismo, ele foi uma reação, porque buscava interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem no início do século XX. É uma mudança total de atitude, tá? Então, nós temos na nossa material complementar para aprofundar os conhecimentos. Aí você veja aqui esse vídeo, né? Artista de vanguarda, Sede de Viver, que é um filme que retrata a vida do pintor Vincent van Gogh, ok? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Tchau, até a próxima aula.